Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Oremos. Deus Santo, que essas palavras encontrem abrigo em nossos corações, e já mediante a leitura destes versos, sejamos beneficiados com a Tua palavra. Em nome de Cristo que oramos assim. Nesses dias singulares, convém, como sugerido no Diretório do Culto de Westminster, abordar trecho da Escritura adequado a alguma ocasião especial emergente. Pensando nisso, aprove no Senhor que olhássemos uma passagem famosa do livro de Abacuque, de modo mais detido. Embora seja um trecho bastante conhecido, muitas vezes o seu contexto é todo ignorado, fazendo assim com que percamos de vista a mensagem do livro. Não é fácil estabelecer a data dessa mensagem. Alguns comentaristas supõem que, pela associação com as campanhas de Nabucodonosor, algo entre 605 e 595 a.C. Nada se sabe sobre o próprio profeta. O livro não menciona a cidade natal ou a tribo, e nem mesmo o nome do pai do profeta, algo bem comum. Para nós, basta a certeza de que o livro tem sido reconhecido como palavra de Deus, quer seja pela longa tradição escriturística ou ainda pela profundidade das verdades contidas nele. Talvez o mais surpreendente desse livro, ou desse ofício profético, seja a forma ousada que o profeta questiona Deus, com bastante aspas. É possível que tal questionamento seja apenas um recurso literário bastante inteligente. Entretanto, não há por que imaginar que o profeta verdadeiramente não se comove com o que vê e antevê. Mas, no todo, o livro demonstra o progresso singular do próprio profeta, a maturidade e a robustez dessa fé que confia em um novo conceito dos propósitos do Senhor entre Israel e as nações. Nas palavras de Palmer Robertson, que termina em resumo sugerindo assim o tema do livro. Uma fé sólida confia humildemente, porém persistentemente nos desígnios de Deus, a fim de estabelecer a justiça na terra. Os versos destacados são o fim do capítulo 3, literalmente o fim do livro e do profetismo de Abacuque. E, seguindo a divisão dos versos, temos 3 partes, além, é claro, da última frase, ao mestre de canto, para instrumentos de corda, que talvez seja apenas informações técnicas acerca deste capítulo, instruções para a salmodia. Voltaremos nesse ponto nas conclusões deste sermão. Tais divisões podem ser dispostas para nosso entendimento, assim. No verso 17, a terrível realidade. A primeira observação acerca das palavras certamente deve ser contra a tendência de alegorização. Ver aqui a ideia da igreja, do evangelho, da própria pregação e até a certeza da salvação é algo impensável para esse texto. Não, o profeta aqui fala de problemas reais, situações do dia a dia, de uma terra arrasada, da desesperança frente a uma terrível realidade. Literalmente é como se ele dissesse: e se tudo se acabar? E se não houver alimento nenhum? E se não houver safra? E se os preciosos e necessários bens forem roubados? O profeta descreve aquilo que ele vê. Ele olha o poder do inimigo que marcha contra o seu povo e percebe a desolação resultante. Observe o pano de fundo nas palavras do capítulo 1. Especialistas concordam que no verso 6 a referência aos caldeus retratava a invasão de 625. É o chamado Império Neo-Babilônico, que vai aumentando seu poder até 612, com a destruição da cidade de Nínive, capital da Assíria. Atingindo seu apogeu lá pelo ano 605, sob o comando de Nabucodonosor, com a derrota do Egito e dos seus aliados lá em Carquemes, na Síria. Jeremias, no capítulo 46, verso 2, vai descrever essa situação. A destruição da guerra e a sanguinolência babilônica são repugnantes. O profeta vai usar a figura do leopardo, do lobo, das aves de rapina para descrever o ímpeto desse povo. Para ele, todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Verso 9.
A angústia do profeta é que Deus parece estar em silêncio e inativo. Observe o verso 2. Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque, no verso 4, lamenta que o perverso cerca o justo, que a justiça é torcida. E no verso 13, ele encara o fato de que os ímpios devoram os que são mais justos. A severidade da situação é indicada mediante o ajuntamento de sinônimos: iniquidade, opressão, destruição, violência, contenda, litígio, resultando no afrouxamento da lei e falha da justiça. Toda essa situação é tão drástica que o profeta protesta contra Deus. F.F. Bruce comenta que ele praticamente censura Deus por compeli-lo a olhar para a condição desesperadora do seu povo. David W. Becker, da série Cultura Bíblica, Edições Vida Nova, comenta mais. Para ele, o profeta chega a confrontar a Deus a respeito das aparentes anomalias de suas ações sobre a humanidade. Para outros comentaristas do mesmo prumo, no diálogo entre o Senhor e o profeta, nos 2 primeiros capítulos do livro, não há apenas uma queixa acerca do mal, como lemos em alguns salmos, mas principalmente um desafio ao Senhor, para que ele indique como ele, sendo santo, pode tolerar esse mal. Entretanto, Matthew Henry, comentando, nos faz compreender o todo do livro. Para ele, é uma mistura do que o profeta rogou a Deus em nome do povo e ao povo em nome de Deus. Porque é o ofício do profeta, diz ele, levar a mensagem em ambos os sentidos. Assim, temos nesse livro uma vívida representação do relacionamento e comunhão entre um Deus misericordioso e uma alma misericordiosa. Só que o texto não para aí. Quando nós avançamos para o verso 18, isso parece ficar ainda mais claro. Observe comigo. Embora isso tudo seja verdade, diz o salmista, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Para ele, o poder de Deus é a verdadeira realidade que nos fornece o espaço para compreender o motivo de um queixume tão intenso. Afinal, as nossas orações podem mesmo ser levadas ousadamente ao Senhor. O profeta não se sente abandonado. Novamente, Palmer Robertson magistralmente nos conduz a compreender tudo, dizendo: muito tempo antes de Abacuque começar a sua luta com o problema da prevalência do mal, da opressão e da injustiça, Deus, o justo, já havia perguntado até quando. A graça de Deus já havia perguntado até quando. Assim que Israel desconsiderou a bondade envolvida em outorgar uma dupla porção de maná no dia antes do sábado. Êxodo 16, 28. Quando o povo demonstrou sua incredulidade em aceitar o relato dos espias, o Senhor perguntou: até quando? Até mesmo os santos, em perfeição, são representados como ansiando pela justiça da retribuição, que deve cair sobre o perverso. Chorando em alta voz: até quando? Apocalipse 6. E até Cristo pergunta: até quando? Mateus 17, 17. Não há dúvida. Deus é solidário às agonias do seu profeta. A verdade é que esse queixume não é fruto de um coração desesperado. Antes é o resultado lógico do conflito mental entre o que se pode ver e aquilo que é percebido pela verdadeira fé. Em outras linhas, vemos estampados o clamor por justiça, consistente com o venha o teu reino e faça-se a tua vontade nos céus como na terra. Olha os salmos, quantas vezes os salmistas reclamam a justiça. Quantas vezes ele clama por salvação? Orações expressando perplexidade são aceitas, contando que sejam oferecidas num contexto de confiança. Enquanto o ministério da iniquidade estiver operando, o povo de Deus deve ansiar fervorosamente por alívio de sua dor. F.F. Bruce, no comentário bíblico Vida Nova, afirma: Abacuque é excepcional por causa da sua honestidade intelectual e da integridade moral e espiritual com que ele enfrenta questões profundas. Ele lida com elas de uma forma que só pode ser considerada corajosa. E continua: o conflito que irrompe no coração e na mente deste profeta é ocasionado pela incapacidade de conciliar as realidades trágicas da situação histórica com a convicção de que toda a história está sob o controle direto de um Deus soberano,
onipotente e santo. É só porque o profeta vê em Deus sua verdadeira fonte de alegria que ele pode não meramente se conformar com as desgraças como algo inevitável, mas com a certeza de que tudo está sob o controle divino. Celebrar o Senhor mesmo diante dos problemas. Porque há uma certeza na fé. Observe comigo o verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Mas não pense que é algo do tipo coragem em frente ao mundo hostil ou alguma outra bobagem psicológica que prega resignação ou o autoconvencimento do pense positivo, tudo vai acabar bem. É o poder soberano de Deus que mitiga as dúvidas e faz com que o profeta tenha a certeza da fé. Os versos 5 e 6 do capítulo 1, juntos, o profeta e o povo são chamados por Deus a olhar maravilhados o poder de Deus manifesto entre as nações, onde algo sem precedente está para acontecer por meio da mão de Deus. Eles são conduzidos pelo Senhor a compreender que aquilo que nossos olhos carnais certamente veem como desgraça, nada mais é que a administração divina, tanto do juízo, como em última análise, da graça de Deus. Para o profeta, não é a restituição de todos os bens, a fartura de um futuro próspero, ou ainda o restabelecimento do trono de Davi. Não, o seu vigor é renovado antes na certeza de que Deus não só está no controle, como também executará dura sentença para todos os que cruelmente se levantaram contra o povo escolhido. E que no fim, ainda que ele nos mate, nele confiamos. Becker diz, a resposta que a queixa ou o lamento acalentava era um oráculo de salvação, mas aqui a resposta é um oráculo de juízo. Não porque Yahvé ignore as queixas ou os pedidos de ajuda, antes porque o pedido do profeta, note, é na realidade um apelo a Deus para que mostre sua justiça e retidão, enviando juízo aonde era necessário. Para concluir, eu quero voltar lá na frase final dessa passagem, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Como já disse, é apenas um indicativo técnico sobre como devemos encarar essa parte do livro. Isso é, aqui vemos um salmo fora dos salmos, que inevitavelmente põe termo àquela iniciativa de cantar apenas os 150 salmos. A verdade é que nós devemos louvar a Deus pela sua inflexível justiça e nos alegrar nas severas punições que ele há de aplicar, não por um prazer sádico de vingança, mas como quem contempla a justiça divina, o que, por fim, reflete que o Pai fez com o próprio Filho em nosso favor. Tanto a graça como a santa ira de Deus devem estar presentes em nossas bocas e serem temas dos nossos louvores. Não podemos desprezar alguma característica divina em detrimento de outras. A verdadeira fé cresce e precisa crescer no meio das adversidades. Deus tem agora, nesses dias, nos ensinado a viver contente na fartura ou na escassez. E nos chamado a estar contente com o que Ele tem reservado para nossas vidas, mirando as coisas lá do alto. Sabemos perfeitamente que bondosamente há de nos dar tudo o que realmente precisamos. Talvez esse momento que vivemos seja de alguma maneira comparável à desgraça que o povo de Deus sofrera no passado. Talvez, como para eles, estejamos também sobre o juízo do Senhor. Talvez Deus esteja nos punindo por conta dos nossos muitos pecados e nos privando até de cultuar em comunidade por causa das nossas más atitudes. Certamente nesse momento, por vezes estamos perplexos com o que Deus tem feito, a exemplo do profeta, e clamamos como ele, até quando? Mas duas coisas devem ficar claras em nossa mente. Não devemos imaginar que tudo se resolverá amanhã. Deus pode nos fazer caminhar em sendas ainda mais tortuosas. E o caminho ainda é muito mais apertado, até que tenhamos nos desfeito de todo o peso e pecado que carregamos em nossas vidas. Isso é, Deus está usando todas essas coisas para o nosso bem, para nos ensinar que a nossa dependência é dele, não da nossa saúde, do nosso trabalho, ou ainda do governo e das autoridades. Ele não vai desistir de nos fazer ser tudo o que ele deseja que sejamos. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O mundo está atônito com a quebra da bolsa. Talvez você já tenha sido atingido pelo desemprego
e até tenha se assustado com algum eventual desabastecimento dos mercados. Talvez a sua geladeira ou despensa da sua casa seja vazia e comece a faltar coisas no seu dia a dia. Aquele dinheirinho para a feira talvez não tenha vindo porque não foi possível fazer aquele trabalho. E isso tudo porque o comércio só está fechado há cerca de uma semana. Talvez agora você esteja assistindo tanto a televisão que sabe tudo sobre o coronavírus, sobre a desgraça que se abate sobre o mundo, sobre os problemas que estão vindo, sobre as inúmeras mortes causadas por essa doença. Mas o importante mesmo é entender e crer que mesmo em meio a essas coisas todas, mesmo na crise antevista, assim como foi nos dias do profeta, Deus está no controle. E não só há de nos preservar espiritualmente, como no fim há de se levantar e julgar a nossa causa. Reconheça o poder de Deus. Ore pedindo graça e que Ele acalme o seu coração. Perceba que o mais importante ainda é adorar o Senhor. Ele é soberano e sabe o que faz. Confie em seu bom propósito. Agrada-te do Senhor e das coisas que Ele tem feito, e o seu coração ficará satisfeito nas mãos do Pai. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. A justiça do reino de Deus deve ser o nosso maior desejo. Meus irmãos, não é possível ter certeza que não perderemos o emprego, que não passaremos por crise e desabastecimento nas cidades. Mas em meio a tudo isso, nós podemos ter certeza: Deus é bom o tempo todo. Ore comigo mais uma vez. Senhor, nós confiamos na tua boa mão, na certeza da tua provisão, das tuas providências que confiamos. Nos colocamos diante de ti, sabedores de que o Senhor é bom, justo e santo, e que por fim há de se levantar em nosso favor. Oramos na certeza de que tudo há de ocorrer segundo a tua boa vontade. E é em Cristo que confiamos. Por isso mesmo, no nome dele dizemos: Amém.